Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos aqui para mais este culto e louvarmos e cantarmos essas verdades preciosas, essa verdade gloriosa de que o Senhor ressurgiu dentre os mortos e Ele está vivo. E nós temos como costume estudar um livro em sequência, uma carta em sequência. Nós estamos estudando Gálatas, mas hoje a gente vai fazer um intervalinho, aproveitando essa data festiva no calendário e vamos da Páscoa, né? E vamos aproveitar para meditar um pouco a respeito da ressurreição de Cristo. E como sabemos, a ressurreição é a pedra fundamental das doutrinas do Evangelho. Como alguém já disse, sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como más novas. A cruz não teria poder para salvar. E como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria inútil e estaríamos ainda mortos em nossos pecados. Portanto, a ressurreição é fundamental, é pilar fundamental da nossa fé, ela é fundamental para a nossa salvação, junto com a cruz de Cristo. Por isso é muito importante nós estudarmos as Escrituras e entendermos e crermos que a palavra de Deus afirma claramente que Jesus ressuscitou histórica e fisicamente, em carne, com o corpo glorificado para sempre. E estudarmos estes relatos bíblicos, os evangelhos nos trazem muitas evidências desta ressurreição, muitos testemunhos dessa ressurreição. E hoje vamos observar o relato bíblico que Marcos nos apresenta, dos versos 1 a 8 do capítulo 16. E vamos destacar nessa manhã 3 testemunhos da ressurreição histórica de Cristo. E depois vamos concluir a nossa mensagem falando sobre 3 benefícios dessa ressurreição para nós hoje, os que cremos em Jesus. Ok? Então esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas em Jesus, que conquistou todos os méritos. Ao viver uma vida perfeita, vir a essa terra, se encarnar e viver uma vida de perfeita obediência à tua lei. Tudo o que a tua lei exige, Senhor, Jesus cumpriu com perfeição. E sem pecado ele se entregou na cruz do Calvário para morrer pelos pecados do seu povo, aqueles que confiam nele, e levar embora toda a ira de Deus, ele tomou sobre si. E ele não permaneceu morto, Senhor, mas ele ressurgiu, trazendo, Senhor, essa esperança gloriosa desta vida eterna que ele conquistou também para o seu povo. Então nós te louvamos, ó Deus, por essa obra gloriosa do Evangelho e estamos aqui nessa manhã reunidos no nome de Cristo, Pai, querendo mais uma vez ouvir a tua palavra, querendo que a nossa fé seja alimentada, Senhor, nas Escrituras, na boa palavra. Faz a obra, Senhor, que só o Senhor pode fazer, nenhum homem pode, através do Espírito Santo. O Senhor conhece os corações aqui, Pai, os nossos corações, as nossas inquietações, Pai, Tu sabes. Tu sabes as nossas ansiedades, ó Pai, Tu sabes todas elas. E nós rogamos a Ti, Senhor, concede-nos a graça agora de nos concentrarmos neste momento, como um culto ao Senhor, como adoração ao Senhor. Que possamos, Pai, sair daqui mais admirados, mais, Senhor, sedentos da Tua presença, da Tua glória, louvando o Teu nome, ó Deus. Pai, consola corações nessa manhã, consola, Pai, as nossas vidas. Fala, Senhor, aplica as verdades da ressurreição ao nosso viver, Pai, para que possamos viver vidas diferentes, transformadas, que Te glorificam. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos aqui como irmãos, como igreja, termos esse espaço, termos esse conforto todo, Pai, para nos reunirmos aqui e ouvirmos a Tua palavra e estudarmos ela com liberdade. Te agradecemos muito por isso.
Então faz, Senhor, a tua obra nessa manhã, ajuda-me a comunicar também a tua palavra com fidelidade. Eu rogo e oro, Senhor, e nós oramos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos então podem abrir as suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 16. E o primeiro testemunho que podemos destacar no texto a respeito da ressurreição de Jesus diz respeito ao túmulo vazio. Os evangelhos relatam que algumas mulheres seguidoras de Jesus e depois alguns discípulos, como Pedro e João, foram ao túmulo onde Jesus foi colocado. E ao chegarem lá, encontraram a pedra da entrada removida e o túmulo vazio. Vamos ler mais uma vez o texto, a partir do versículo 1, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, a Bíblia diz que Jesus morreu na sexta-feira. E Marcos nos diz que este episódio agora está acontecendo na madrugada de domingo, o primeiro dia da semana. E nós temos uma questão importante aqui. Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que desde então o domingo, o primeiro dia da semana, passou a ser chamado de o dia do Senhor. O dia que o Senhor ressurgiu dentre os mortos. E o livro de Atos depois vai nos ensinar que os discípulos passaram a se reunir no primeiro dia da semana para terem um momento de comunhão e culto ao nosso Deus. João também, na ilha de Patmos, quando teve a visão do Cristo ressurreto, no primeiro dia da semana, no domingo. Desde então a igreja ela vem se reunindo e por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos neste domingo, para culto, celebrando a ressurreição do nosso Redentor. Fazemos isso a cada domingo e hoje, nesse momento mais especial, enfatizamos mais ainda. Mas então notemos, meus irmãos, o texto diz que algumas mulheres, neste glorioso domingo, neste domingo espetacular, na história da humanidade, elas saíram para embalsamar o corpo de Jesus com perfumes, um gesto que demonstra o seu grande amor, porém, podemos perceber com isso que elas não estavam esperando a ressurreição. Vocês já notaram? Elas não estavam esperando. Elas estavam indo ao túmulo como pessoas que levam flores para um ente querido falecido. Elas estavam esperando encontrar o corpo morto de Jesus. E isso demonstra a incredulidade, não só das mulheres, como também dos demais discípulos, que não esperavam a ressurreição. Mas Jesus já tinha dito para eles. Jesus já havia falado no ministério terreno algumas vezes, conforme o relato dos evangelhos, de que era necessário ele morrer na cruz e depois ressuscitar. Mas os discípulos, as mulheres, eles não conseguiram discernir isso e permaneceram incrédulos diante das palavras de Jesus. E isso, em última instância, mostra a dureza do nosso coração. Humano, incrédulo, desde Adão, lá no princípio, Adão resolveu rejeitar a palavra de Deus. Deus disse, Adão resolveu rejeitar. E preferiu crer na mentira do diabo e caiu no pecado. Desde então, lá, todos nós, por essa natureza herdada de Adão, somos incrédulos por natureza. Isso explica muita coisa, né? Vem da nossa natureza essa incredulidade para com a palavra de Deus, rejeitamos a verdade, somos demorados a crer.
demorados a crer, desde Adão. As mulheres não estavam esperando a ressurreição, elas foram ao túmulo esperando encontrar o Cristo morto, apesar de Jesus já ter falado que iria ressuscitar. Somos demorados a crer, mas isso ao mesmo tempo, amados irmãos, mostra a nossa completa necessidade da graça de Deus para vencer o nosso pecado da incredulidade e finalmente nos fazer crer na ressurreição gloriosa de Cristo, crer no Evangelho segundo a palavra, e graças a Deus pelo dom da fé, não é verdade? Graças a Deus pelo dom da fé, mediante a pregação das Escrituras, Deus vai trabalhando graciosamente em seus eleitos, através da palavra, vai vencendo a dureza dos nossos corações, vai removendo a nossa incredulidade. Como diz Efésios, sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Deus opera graciosamente no coração de seus eleitos. Mas então aquelas mulheres, discípulas parcialmente incrédulas, tristes, arrasadas, foram ao túmulo de Jesus. Mas ao chegarem lá, elas são espantosamente surpreendidas. Elas encontraram a grande pedra removida e o túmulo vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. Como diz o texto paralelo em Lucas 24:3, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Portanto, os evangelhos deixam claro que o corpo de Jesus foi colocado no túmulo na sexta-feira, o túmulo foi selado com uma grande pedra, e a poderosa guarda romana foi colocada para guardar este túmulo. Mas agora, domingo de manhã, o corpo não está mais lá. E esse fato é inquestionável. O túmulo está vazio. E não há nenhum registro nas Escrituras e fora das Escrituras indicando que alguém, porventura, tenha encontrado o corpo morto de Jesus. Tanto é que líderes judaicos, fariseus, assustados com este fato, subornaram os soldados romanos, naquele momento, para que eles espalhassem a mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo, e então inventaram essa história da ressurreição. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 15. Interessante, né? Ao mesmo tempo em que Jesus dá a grande comissão para os seus discípulos de proclamarem a verdade do Evangelho, logo no início, Satanás também envia os seus mensageiros para pregar a mentira. Inclusive, desde então, existem várias teorias inventadas pelos homens que duvidam da ressurreição, para tentar explicar o túmulo vazio e o desaparecimento do corpo. John Stott, no livro Cristianismo Básico, que nós estudamos, ele enumera algumas teorias que chegam até a ser um pouco engraçadas. Ele tem a teoria de que as mulheres foram ao túmulo errado. Estava muito escuro, era madrugada, então elas erraram o túmulo e foram a um outro túmulo que estava vazio, e aí então elas, ressuscitou. Tem também a teoria do desmaio. Jesus não morreu, ele desmaiou, e aí então levantou e saiu. E Stott gasta tempo para refutar essas teorias, e talvez a mais difundida seja esta, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e então inventaram esta mensagem da ressurreição, simplesmente para manter viva a chama da crença que eles tinham. Eles inventaram, vamos inventar essa história, que ela realmente vai seguir. Mas, meus irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco, e crer também é pensar, o próprio Stott fala isso, tem até um livro que ele explica sobre isso. Se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos perceber que essa teoria não faz sentido nenhum. Não faz sentido, pois, em primeiro lugar, os próprios discípulos não estavam esperando a ressurreição, como vimos. Eles eram incrédulos, no exemplo das mulheres. Então, não foi algo criado por eles. Além disso, a guarda romana era a maior força militar daquela época. Um exército extremamente poderoso, soldados extremamente bem preparados e treinados. Então não seria difícil para eles guardarem o corpo de pessoas comuns, de discípulos pescadores. Não seria tão difícil para a guarda romana guardar bem aquele túmulo. Não seria nada de outro mundo.
Mas além disso, vamos supor então que os discípulos realmente tivessem roubado o corpo de Cristo e eles então inventaram esta história da ressurreição, sabendo que isso era uma mentira. Mas aí eu pergunto, você morreria por algo que você sabe, que você tem certeza que é uma mentira? Não faz sentido, né? Uma coisa é estar enganado pensando ser verdade, outra coisa é saber que é mentira mesmo. E a verdade é que quase todos os apóstolos, os mesmos apóstolos medrosos que fugiram quando Jesus foi preso com medo de morrer, conforme os evangelhos, são os apóstolos que depois morreram como mártires. Exatamente por proclamarem a ressurreição de Cristo com toda a coragem, conforme o livro de Atos nos ensina. Então, dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a história da ressurreição, o mito da ressurreição, não faz sentido, é ilógico, segundo os registros dos evangelhos. Não restam dúvidas de que os apóstolos tinham certeza plena de que a ressurreição de Jesus foi verdadeira. Inclusive, a vida deles foi completamente transformada por esta verdade. Portanto, a questão aqui é que estamos realmente lidando com um fato extraordinário. O túmulo onde Jesus foi colocado está vazio, ninguém nunca encontrou o corpo. E como sabemos, as Escrituras afirmam que isso aconteceu exatamente porque Jesus Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Como diz o pastor Hernandes Lopes, a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé e Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Avançando no texto, vamos observar mais um testemunho da ressurreição histórica de Cristo, que é o testemunho dos anjos. Os anjos testemunham. Versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Notem, o anjo diz, como ele vos disse. Ou seja, elas já deveriam estar crendo na palavra de Jesus, já deveriam estar esperando a ressurreição, como ele vos disse. Tanto é que Jesus depois, o próprio Jesus vai censurar a incredulidade e dureza de coração dos discípulos mais à frente, ao aparecer para os 11 no verso 14. Isso mostra, meus irmãos, como devemos crer na palavra de Cristo. Ela é suficiente. Não precisamos de mais nada para fundamentarmos a nossa fé. Devemos crer completamente nesta palavra de Cristo. E o texto nos diz então que as mulheres ficam atemorizadas, assombradas com aquilo que estavam presenciando. E com certeza, meus irmãos, a verdade sobre a ressurreição nos deixa atemorizados, nos deixa trêmulos, pois estamos diante de um fato extraordinário. Estamos diante de um fato assombrosamente glorioso, que não é natural, mas é sobrenatural. E nós não estamos acostumados a isso na ordem comum da vida, como observamos, que é nascer, viver e morrer. Esse é o nosso padrão, é o que nós estamos acostumados sempre a ver e observar. Eu fiz faculdade de educação física antes de fazer seminário, e eu tive disciplinas lá de fisiologia do exercício, mas não tive a disciplina de fisiologia da ressurreição. Essa ficou faltando.
Ressurreição não é algo comum a nós, mas a Bíblia nos apresenta como fato. A Bíblia nos apresenta como fato e nós devemos crer neste milagre. Crer, este milagre sim você deve crer. Este milagre sim é fundamental para a sua salvação. Crer neste milagre que sim nos deixa trêmulos, nos deixa atemorizados diante da glória de Deus. Para quem tudo é possível. E Ele é poderoso para vencer até mesmo a morte. Por isso a morte não pôde deter Jesus. Em Jesus nós temos a morte da morte. Na morte e ressurreição de Cristo. Ele venceu. E como lemos, os céus testemunham agora. Céus e terra testemunhando esta verdade gloriosa que muda a história da humanidade. E o anjo aqui profere a primeira declaração sobre a ressurreição. Ele diz para mulheres: não temam. Vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, foi colocado neste túmulo aqui mesmo, vocês estão certas, vocês estão no túmulo certo, mas ele não está mais aqui. Vejam o túmulo vazio, ele ressuscitou, Jesus vive. E, meus irmãos, temos um detalhe muito precioso aqui nesse texto. Podemos notar no recado do anjo para as mulheres a suprema bondade de Jesus pelos seus discípulos vacilantes, fujões, incrédulos. Pois percebemos aqui que Jesus, depois de ressuscitar, continua considerando eles como seus discípulos. Olha o recado do anjo. Ide e dizei a seus. São meus. Continuam sendo discípulos de Jesus. E isso é maravilhoso. Isso é tremendamente maravilhoso. Aqueles discípulos que fugiram, aqueles discípulos que abandonaram, aqueles discípulos que desprezaram, que foram embora, que desprezaram Jesus, assim como você e eu, muitas vezes já desprezamos as coisas do Evangelho. Muitas vezes já tratamos com desconfiança as coisas, com frieza, com leviandade as coisas do Senhor. Assim como você e eu. Mas olha como Jesus, o Jesus ressurreto, graciosamente vai em busca dos seus discípulos fracos e os traz de volta. E notem, temos uma referência especial aqui a Pedro. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que Pedro é mencionado aqui? Ele é mais importante que os outros? Claro que não. Por que Pedro está mencionado aqui? Os irmãos lembram o que aconteceu antes da crucificação com Pedro? Lembra aquele fato? O que Pedro fez? Negou, né? Negou Jesus. Não só negou, blasfemou. Praguejou. Pecou gravemente. Publicamente, na frente dos outros. E depois chorou amargamente. Chorou amargamente pelo seu pecado, pelo que ele tinha feito. Então, neste momento, pode ser que se difundiu ali a ideia, e até as mulheres poderiam estar pensando aqui, vamos avisar os discípulos, mas acho que Pedro não precisa mais. Pedro não precisa avisar, acho que Pedro já queimou demais o filme, não vamos mais perder tempo com Pedro. Afinal, ele negou, ele pecou gravemente, ele blasfemou, ele queimou o filme para sempre. Esse pecou demais. Mas olha a bondade de Jesus. Olha o amor que constrange. Jesus sabe que Pedro está sofrendo. Jesus sabe que Pedro está com a sua consciência atormentada pelo seu pecado, profundamente arrependido. E Jesus, ao ressuscitar, continua considerando Pedro como seu discípulo, mas não só isso, ele manda um recado especial para Pedro. Fala para Pedro que eu vou me encontrar com ele. Não deixa Pedro de fora não, por favor. Fala para Pedro que eu vou tratar com ele. E aí nós temos aquele lindo, talvez um dos episódios mais belos e lindos da Bíblia.
que é de Jesus e Pedro caminhando na beira da praia, lá em João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ali Pedro tem a profunda consciência de que o seu amor é imperfeito por Cristo. Lembra-se do seu pecado, mas Jesus dá a chance dele ser restaurado, dele reafirmar o seu compromisso com Cristo. E ali Pedro é restaurado. Ali Pedro é tratado. Percebam a bondade, o amor do Cristo ressurreto. E isso nos mostra, meus irmãos, que é assim que Jesus trata com cada um de seus discípulos que estão quebrantados pelos seus próprios pecados, mas confiam nele. Confiam nele. Olhando para si mesmo, sem chance. Desespero, morte. Olhando para ele, esperança. Ele ressurgiu dos mortos. E isso nos mostra também que a ressurreição de Cristo, a gloriosa ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, garante nova vida, perdão, esperança, novas chances, mesmo para o pior dos pecadores, como eu e você. E Pedro, que se arrependem e confiam na graça de Cristo que perdoa e restaura pecadores. Você que se afastou, você que se endureceu, ouça o recado do Cristo ressurreto. Volte-se para Ele, confiando em suas ternas misericórdias. Recomece com Ele. Recomece com Ele. Gloriosamente Ele ressurgiu, Ele venceu a morte. E Ele é poderoso para vencer o pecado na sua vida. Para vencer os obstáculos. Todos os obstáculos que afastam você de Deus, Ele vence. Nos traz de volta para o amor de Deus. Avançando no texto, vamos observar o terceiro testemunho da ressurreição, que são os depoimentos das testemunhas oculares. Verso 8 diz: E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Então as mulheres ficaram com medo, não falaram nada. Mas como sabemos, pelos outros evangelhos, logo esse medo passou, pois elas viram Jesus ressuscitado. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 10, que diz ali: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Que cena linda, meus irmãos. Que momento extraordinário. Eu fico pensando que aquelas mulheres tiveram naquele domingo. Que domingo foi esse? Elas viram o próprio Cristo ressurreto diante delas. Elas viram com seus próprios olhos, vivo. Elas não só viram, como elas tocaram Jesus, elas abraçaram os seus pés. Portanto, Jesus não era um fantasma. Ele está aqui em carne e osso, com seu corpo glorificado. Ele foi tocado pelos discípulos, comeu depois com os apóstolos. E depois apareceu para 5.000 testemunhas ao mesmo tempo, conforme o registro de 1 Coríntios 15, 6. E é a partir daí que os apóstolos então passam a proclamar a gloriosa verdade da ressurreição de Cristo. Então esses são alguns dos testemunhos que nós observamos aqui no texto, nos evangelhos: o túmulo vazio, testemunho dos anjos celestiais, os depoimentos das testemunhas oculares, que foram todos registrados aqui na Bíblia, neste livro, na palavra de Deus, que é infalível, inspirada. Portanto, não é à toa que o apóstolo Paulo, que depois também foi uma testemunha ocular, só que fora de tempo, e nós já estudamos isso em Gálatas, o próprio Cristo ressurreto aparece para Paulo, comissionando ele também como apóstolo. Estudamos isso em Atos também. Paulo afirma, sem sombra de dúvidas, vamos ler juntos?
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou. Fato histórico. Cristo ressurge em carne. Você crê na ressurreição de Cristo? Você crê nessa ressurreição histórica, nessa ressurreição viva dele em corpo? Creia nas Escrituras. Creia para a sua salvação nas Escrituras. Elas não falham. E vamos concluir, meus irmãos, com mais algumas aplicações. E para isso, vamos considerar 3 benefícios dessa ressurreição para nós hoje, os que cremos. Benefícios que Jesus conquistou por nós ao morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Que benefícios são estes? Anote aí. Primeiro, as Escrituras afirmam: porque Jesus ressuscitou, somos justificados. Romanos 4, 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele conecta a ressurreição histórica de Jesus, mais de 2000 anos atrás, com a nossa salvação hoje. Diretamente conectado a nossa salvação com a ressurreição gloriosa de Cristo, física de Cristo. Ela garante ele está falando aqui, a nossa justificação. E o que significa justificação? Fica fácil agora que estamos estudando Gálatas e vez após vez meditando sobre esse tema tão precioso, tão fundamental do Evangelho. Mas justificação em termos práticos significa que quando você se converte, se você se arrepende, você tem consciência que é um pecador, que não pode se salvar a si mesmo. Quando você reconhece a sua absoluta necessidade de Jesus, finalmente caiu a ficha, e você reconhece Jesus, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus passa a considerar todos os seus pecados pagos na cruz. Pecados do seu passado, por mais terrível que tenha sido, ou não tão terrível, mas qualquer pecado já é passível de punição, e nós nascemos com essa natureza. Todos pecaram, a Bíblia diz, ninguém escapou dessa. Então, Deus considera todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro, pecados que você cometeu hoje, em pensamento, em atitudes, e ainda vai cometer até o final, até o último dia, tudo pago na cruz do Calvário, perdão completo. Isso é um grande benefício, não é verdade? Mas não é só isso. Justificação não é só isso. Não é apenas perdão completo, mas a justiça de Jesus, que teve uma vida perfeita sem pecado. Esse sim nunca pecou. Que obedeceu à lei de Deus com perfeição, conforme todas as exigências de Deus. Ele cumpriu tudo. E agora Deus considera essa vida perfeita de Jesus como sua. Pela fé somente. É creditado na sua conta um crédito eterno de justiça. E agora nada mais pode separar você do amor de Deus, que é o nosso Pai em Cristo. Pois como resultado da justificação, nós temos paz com Deus. Toda culpa é removida, toda escrita de dívida foi paga, como Paulo mesmo afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo benefício que nós podemos destacar a respeito da ressurreição é porque Jesus ressuscitou, somos santificados. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A ressurreição de Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas já hoje, no tempo presente. Cristo venceu a morte e por isso nós já podemos vivenciar uma nova vida espiritual. Espiritual hoje. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
eis que tudo se fez novo. Isso significa que se você hoje está aqui realmente unido a Jesus pela fé, você morreu para a sua antiga vida pecaminosa. Você morreu para aquela vida junto com Cristo, lá na cruz. Aquela vida de autoexaltação, aquela vida de autopromoção. Eu no controle, glória minha. Você morreu para essa antiga vida. Você morreu para o mundo e você ressurgiu para uma nova vida que se gloria agora na cruz de Cristo. Como Paulo termina a epístola aos Gálatas, que ele não ousa se gloriar, a não ser que seja na cruz de Cristo. E você deseja viver para a glória de Deus em todas as áreas de sua vida, glorificar a Deus em todos os seus feitos, em todos os seus atos. E agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e este é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição está presente em nós como crentes, por isso temos a capacidade de viver diferente neste mundo caído também, como sal e luz. E alguns exemplos práticos para nós aqui. Você que antes não queria saber das coisas de Deus, o Deus verdadeiro, estava morto em pecados, cego para o Evangelho, sem nenhuma capacidade de se aproximar de Deus por seus próprios esforços, agora, milagrosamente, começa a ter prazer no Evangelho. Sente a necessidade de se alimentar da palavra, de ler a Bíblia. Você que antes desprezava a igreja, hoje deseja fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, ser servo de Deus, ser um membro ativo na igreja de Deus. Você que antes não orava, achava sem sentido, hoje começa a entender a sua necessidade de oração, de falar com Deus, de louvar a Deus. O fruto do Espírito começa a se manifestar em você também, amor, alegria, paz, mansidão. Isso é obra da graça, pelo poder da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. É claro que o crente ainda peca, ele vive altos e baixos, retrocessos. A santificação não é uma linha reta para o céu, mas ela é cheia de altos e baixos e quedas. Mas pela graça o crente se arrepende progressivamente e ele não é mais escravo do pecado. O pecado não domina mais ele, e a sua vida vai sendo transformada à imagem de Cristo pelo poder da ressurreição. Então, essa nova vida de santidade, ela começa a existir hoje. Começamos a aspirar esta santidade. Porque, como alguém já disse, se você não aspira a santidade hoje, o que você vai fazer no céu? O que você vai querer fazer no céu? Se você não aspira hoje a santidade, uma vida diferente com Cristo. Porque lá, nosso Deus é santo. E lá não entra pecado nenhum. Então, o crente, ele aspira essa nova vida de santidade e se esforça por isso, mas ao fazer isso, ele tem a consciência, não eu, mas a graça de Deus comigo, para a glória do nosso Deus. E o terceiro e último benefício que podemos destacar é porque Jesus ressuscitou, seremos glorificados. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. De acordo com a ressurreição, nós temos a esperança da nossa ressurreição futura também. Na volta de Jesus, que se aproxima cada vez mais. E então teremos corpos glorificados e perfeitos para a vida eterna. E habitaremos no novo céu e na nova terra, restaurada completamente por Deus. E aí sim, lá, não haverão mais dores. Não vamos ter mais problema de pressão alta, dor de cabeça, câncer. Todas as enfermidades, nenhuma doença, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Não haverá mais nenhuma presença de pecado em nós, pecado que milita, espírito contra a carne, essa luta
ferrenha que o crente tem, não haverá mais nenhuma presença de pecado. Obedeceremos a Deus com toda a perfeição, com toda a alegria, sem vacilar. Vamos reencontrar nossos entes queridos que já partiram. Não teremos mais problemas financeiros. Vamos reinar com Cristo. Teremos um governo perfeito. Precisamos tanto. Não haverá mais corrupção, idolatria. E principalmente, o mais importante, contemplaremos face a face aquele que morreu e ressuscitou por nós, e nos prostraremos em profundo amor e adoração. Que glorioso dia será este. Que Deus nos ajude a perseverarmos na fé até o fim, para participarmos desta ressurreição para a vida eterna. Amém? Portanto, meus irmãos, esses são alguns dos benefícios para meditarmos constantemente ao longo da nossa jornada como crentes neste mundo. Benefícios da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, somos justificados. Porque Jesus ressuscitou, vivemos uma nova vida espiritual já no tempo presente. E temos a esperança da nossa ressurreição final em glória. É por isso que podemos afirmar que a ressurreição é pedra angular, é doutrina essencial da nossa fé cristã. Você crê na ressurreição física e histórica de Cristo? Creia conforme as Escrituras e viva para a glória de Deus. Amém? Feliz Páscoa a todos nós. Oremos. Pai Celestial, te louvamos e te adoramos porque Cristo venceu. E nele somos feitos mais do que vitoriosos. Ajuda-nos a lembrarmos isso, Pai, nas lutas que estamos passando nessa terra. Pai, dá-nos graça de assimilarmos cada vez mais essas verdades do Teu Evangelho. Pai, dá-nos graça também para crermos, para descansarmos nessas verdades. Que elas possam nos comover cada vez mais, Senhor. Corremos o perigo de passarmos por essas verdades e de qualquer jeito e ficarmos muitas vezes endurecidos. Pai, nos ajuda, nos dá graça para perseverarmos na fé, para perseverarmos numa fé também, Senhor, que frutifica, que glorifica o Teu nome. Nos ajuda como igreja também a vivermos, Senhor, no poder da ressurreição. Possamos ser uma igreja viva, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa verdade maravilhosa e que possamos continuar louvando e bendizendo o Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém.